Boa tarde, pais e queridos alunos. Sou a professora Luciene, regente do 4º ano A. Hoje, na 4ª PC de língua portuguesa, vamos aprender sobre os acentos agudos e circunflexo, sílaba tônica e acentuação das paroxítonas terminadas em R, L, ãos, I e is. E também o uso do S, do X e do Z com som de Z. Bom, primeiramente vamos falar sobre a sílaba tônica. Sabemos que todas as palavras são formadas por sílabas. E dentre as sílabas existem as sílabas tônica, né? Tônica, o próprio nome já fala, né? É aquela que é pronunciada com mais intensidade de voz, com mais força. Então, por exemplo, na palavra lata, então, aonde que está a sílaba tônica? No lá. Na palavra bola, aonde que está a sílaba tônica? Está no bó, é a sílaba mais forte da palavra. A sílaba tônica, geralmente, ela aparece na palavra, a gente contando de trás para frente, ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. A sílaba tônica só pode ser encontrada nessas sílabas das quais eu já falei, a última, penúltima e antepenúltima. E muitas vezes, para ficar mais fácil, a gente identifica a sílaba tônica através da acentuação gráfica, né, que é utilizado o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo, ele indica sempre que a vogal tem som aberto, como é o caso de café e giló. Então, acento agudo no E, então o som aberto. Giló, também a mesma coisa, no O, o som aberto. Já o acento circunflexo, ele dá à vogal o som fechado, né? Então, quando ele aparece em cima da palavra, das vogais, né? Ela dá o som fechado. Por exemplo, o caso de robô, né? O acento circunflexo dá o som fechado no O. Vovô também. E outras palavras também que a gente encontra aí, né? O acento circunflexo para dar som. Para ficar mais claro, nós vamos ver também que, quanto à sílaba tônica, as palavras elas podem ser classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Quando a sílaba tônica cai na última sílaba, nós vamos chamar de oxítona, como é o caso da palavra jacaré, né, que está acentuado com acento agudo. Então, onde que está a sílaba tônica? No ré. Então, é uma palavra que eu vou classificá-la como quanto a sílaba tônica em oxítona. Coruja. A palavra coruja, eu tenho que falar e ver aonde que está a sílaba tônica, né? A sílaba com mais força. No caso de coruja, a sílaba tônica está contando de trás para frente, né? Na penúltima sílaba. Quando a sílaba tônica está na penúltima, nós chamamos de paroxítona, tá? A palavra também, quando a sílaba tônica cai na antepenúltima, como é o caso da palavra abóbora, né, que tem um acento agudo ali, então já dá para identificar. Nesse caso, nós chamamos essa palavra de proparoxítona, porque a sílaba tônica caiu na antepenúltima. E lembrando que todas as palavras proparoxítonas, aquelas que têm a sílaba tônica na antepenúltima, todas são acentuadas. Então, na língua portuguesa, todas as palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima, sempre ela vai vir acentuada, ou com acento agudo ou com acento circunflexo. Também vamos falar sobre as paroxítonas. As paroxítonas nem todas são acentuadas, né? Quando a sílaba tônica cai na penúltima sílaba. Então, nós temos paroxítonas que são acentuadas e as não acentuadas. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de paroxítonas que são acentuadas. As terminadas em ão,
né? Então, bençãos, elas são acentuadas, elas precisam ter um acento. Na palavra terminada em an, imãs, também é um caso que precisa de acento na penúltima sílaba. As palavras terminadas em i ou is, como é o caso de caqui, né, que não está aí, mas caqui é uma paroxítona terminada em i. Lápis também é uma palavra acentuada também na penúltima sílaba, então terminada em is. Túnel também, por que é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em L, isso é, a sílaba tônica está na penúltima sílaba e como ela termina em L, ela é acentuada. As palavras paroxítonas terminadas em R também, elas são acentuadas, por quê? Caráter, terminado em R, elas são acentuadas porque elas são paroxítonas terminadas em R. Então, são algumas regrinhas que nós precisamos saber para acentuá-las corretamente. Outro assunto que nós vamos ver nessa aula é a questão do uso, do X, dos S e Z, que vão ter o som de Z. Então, quando que vai acontecer isso? Nós temos 3 letras, o X, o S e o Z, que vão representar na escrita o som de Z. A letra S entre vogais tem o mesmo som representado pela letra Z, em palavras como azeite. Por exemplo, casa, idoso, esse som também pode ser representado pela letra X, entre 2 vogais, como ocorre em existe e exercício. Então, o X aí tem som de Z, tá? Então, espero ter contribuído e que vocês tenham um bom estudo e resolvam as atividades.